Muito boa noite, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Direito Penal 3. Na noite de hoje, nós iremos iniciar uma discussão a respeito do... Vou baixar aqui a tela. Ah, meu Deus, melhoras para a Tereza. Ela tem o quê? Pessoal, conforme eu estava dizendo a vocês, hoje nós vamos iniciar o estudo das diferentes hipóteses legais do crime de homicídio qualificado, né? Lembrando que na aula passada nós concluímos o estudo do tipo penal do artigo 121, caput, o crime de homicídio simples, e também discorremos acerca do crime de homicídio privilegiado, aquela causa especial de diminuição de pena, do privilégio, né? Aquelas situações em que a pena será diminuída de 1/6 a 1/3, em razão do crime ter sido cometido por relevante valor social ou moral, ou por ter sido cometido sob um agente tendo incorrido na prática criminosa sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Hoje nós vamos começar a discorrer a respeito das hipóteses legais do crime de homicídio qualificado. O primeiro aspecto que a gente deve salientar é que até 2015 nós tínhamos 5 hipóteses referenciadas nos incisos do parágrafo 2º do artigo 121, tratando das diferentes hipóteses legais do crime de homicídio qualificado. Após 2015, após o advento da lei 13.104 e a 13.145, foram criadas 2 novas hipóteses legais, respectivamente a hipótese do feminicídio, o inciso 6º, criado pela lei 13.104, e a hipótese do homicídio, chamado homicídio funcional, a hipótese legal do inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 121, que diz respeito ao crime praticado contra um determinado rol de servidores públicos, vítimas dessa conduta criminosa em razão de sua condição de servidores da segurança pública, certo? Aí nós vamos tratar primeiramente das 5 hipóteses que anteriormente já existiam, os 5 incisos ordinariamente existentes, originalmente existentes, e depois vamos tratar do feminicídio e do homicídio funcional, que são essas 2 novas hipóteses, respectivamente, do inciso 6º e do inciso 7º do parágrafo 2º. Eu passei a lista, não passei, pessoal? Bom. Pessoal, primeiramente, o que é um crime qualificado? Nós sabemos que há determinados delitos que, se forem cometidos com a presença de determinadas circunstâncias denominadas de qualificadoras, eles passam a ter um tratamento legal mais gravoso, mais severo, tendo em vista que o desvalor da conduta do agente, igualmente, também foi maior. Diz-se homicídio qualificado aquela prática que, além daquelas elementares inerentes ao caput do artigo 121, tem ainda algumas circunstâncias que o qualificam, tornando-o suscetível de um apenamento maior. Nós temos para o crime de homicídio qualificado uma pena que vai de 12 a 30 anos de reclusão, uma pena, portanto, bem maior
no tocante ao mínimo, inclusive dobra, do que a pena para o crime de homicídio simples, para o crime da figura presente no caput do artigo 121, certo? E quais são essas hipóteses às quais se refere o parágrafo 2º? Nós temos no inciso 1º, quando o crime é praticado mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Não se preocupe, nós vamos tratar de cada uma delas individualmente. Inciso 2º, por motivo fútil. Inciso 3º, quando o crime é praticado com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Inciso 4º, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Inciso 5º, para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Nós vemos logo aqui que essas qualificadoras do inciso 1º, do inciso 2º e do inciso 5º dizem respeito à motivação da prática criminosa, enquanto que as qualificadoras do inciso 3º e do inciso 4º direcionam-se ao modus operandi com o qual o agente incorreu na conduta criminosa, ou seja, ao meio de execução, né? Essa é a principal diferença entre essas 5 qualificadoras originalmente previstas. Eu falei a vocês no começo da aula que, além delas, nós temos agora também a hipótese legal do homicídio qualificado pelo feminicídio. Deixar aqui só um registro da minha profunda e completa resignação, do meu total inconformismo e do meu mais veemente repúdio ao crime ocorrido, praticado em desfavor, que foi objeto de uma matéria veiculada no Fantástico da Rede Globo de Televisão na noite de ontem. Uma jovem que foi brutalmente espancada numa tentativa de feminicídio por 4 horas seguidas. Eu soube disso agora. Há muito tempo eu não assisto o Globo, né? Não sei que eu esteja num canto e a televisão esteja ligada, mas enfim, soube agora no site Diário do Centro do Mundo, na coluna da jornalista Nathalie Macedo, mostrando que essa moça sofreu 40 pontos na boca, várias fraturas no rosto, fratura no nariz que provocou problemas respiratórios, perdeu vários dentes, marcas de hematomas nos seios, nos braços, marcas de mordidas. E o que choca é essa cidadã ter passado 4 horas sendo serviciada brutalmente por um monstro, por uma amoral, e ninguém ter feito absolutamente nada. E o mais impressionante, os funcionários do condomínio onde ela morava disseram que achavam que era uma briga de casal. É como se o corpo, a incolumidade, a vida de uma mulher fosse propriedade de um homem com o qual ela se relaciona, seja para exibi-la como um troféu. Leia-se aquele deputado estadual que tomou posse com uma mulher no colo, deputado estadual do Goiás, chapéu ridículo de vaqueiro e a mulher sentada no colo, ou como saco de pancada. A sociedade não pode mais se calar diante da violência contra quem quer que seja, mas especialmente a violência contra a mulher. A Lei 13.104 introduziu esse inciso 6, no parágrafo 2º do artigo 121, qualificando o crime de homicídio praticado em razão da condição de mulher, em razão
da condição de indivíduo do sexo feminino, da vítima, num anseio que eu vejo como de toda a sociedade. Basta desse morticínio sistemático, cotidiano, frequente, de brasileiras, mães de família, jovens, mulheres que são descartadas como se objetos fossem. Por isso que nós temos que realmente nos resignar contra isso e acabarmos com aquela história de em briga de marido e mulher não se mete, a mulher se mete sim. Se pode assistir passivamente alguém tirar a vida de seu semelhante, alguém espancar o seu semelhante, alguém violentar o seu semelhante, apenas e tão somente pela sua condição de mulher. Muito bem, pessoal, mas vamos lá. A qualificadora, conforme vocês sabem, e conforme inclusive eu já referenciei agora há pouco, ela se trata de um tipo derivado do tipo penal básico. Todas as elementares do tipo penal básico encontram-se presentes. E mais alguns elementos, algumas circunstâncias que qualificam a conduta, servindo, portanto, a qualificação do crime como um plus, como algo que aumenta a sanção penal em razão do desvalor da conduta ser maior. Portanto, na qualificadora nós temos um preceito secundário, ou seja, uma pena, uma sanção penal, uma reprimenda própria, certo? Que independe do preceito secundário referente ao tipo penal básico, certo? Diferença muito simples entre uma qualificadora, por exemplo. A qualificadora, ela cria uma pena diferente da pena do crime simples, do crime do caput, do tipo penal básico, né? Uma agravante, ela agrava, mas não existe uma referência normativa do quanto a sanção penal será agravada. Apenas uma referência abstrata. A causa especial de aumento de pena traz um patamar. Aumenta de um sexto a um terço, aumenta até a metade, certo? Traz uma referência, um patamar. E a qualificadora traz uma pena própria. Portanto, são institutos jurídicos que não se confundem. O crime qualificado, a dosimetria penal, no tocante à pena básica, toma como referencial esse preceito secundário próprio, inerente à forma qualificada da conduta. No caso aqui do crime de homicídio, uma dessas hipóteses do crime, aliás, uma dessas hipóteses do parágrafo 2º do artigo 121. Ou seja, se o crime de homicídio for praticado dentro desse patamar, a pena passará a ser de 12 a 30 anos e não de 6 a 20 anos. Certo? Logicamente que essas circunstâncias qualificadoras que caracterizam o crime de homicídio qualificado, elas trazem dentro de si uma ofensividade, uma lesividade social, uma reprobabilidade maior. E, portanto, elas atraem também um juízo de reprovação acerca da conduta do homicídio praticado mediante a presença dessas qualificadoras, também maior, bem maior, né? Do que do homicídio simples, né? Vale aqui salientar, gente, que tanto em sua forma tentada, quanto
quando ocorre a consumação delitiva, o crime de homicídio doloso qualificado trata-se de crime hediondo, certo? À luz do que rege a lei número 8.072, a lei dos crimes hediondos, que atrai toda uma série de deméritos para o acusado ou condenado. Por exemplo, progressão de regime. Quem é que lembra aqui? Quem é que lembra? Penal 2. Progressão de regime, o crime hediondo são 2/5, e não 1/6, como crime não hediondo. Livramento condicional, Felipe. Você lembra, Felipe? 2/3 ao invés de 1/3. Né? Inclusive, se for reincidente específico em crime hediondo, não há livramento condicional. Não sei se você lembra disso. Se for reincidente específico em crime hediondo, não há livramento condicional. Certo? Muito bem. Como é que a gente sabe se um crime de homicídio foi praticado sob a forma de um homicídio qualificado ou de um homicídio simples? Como é que você dirime a dúvida existente num determinado caso concreto entre se o homicídio for simples ou qualificado ou até mesmo privilegiado, certo? Não, mas como é que você vê? Pela exclusão. Se não foi praticado dentro dessa previsão legal, desses incisos do parágrafo 2º, se não foi privilegiado dentro daquela causa especial de diminuição de pena referente ao privilégio, então é simples. Todo homicídio será simples a princípio. Se tiver a presença de uma qualificadora, será qualificado. Se ele for praticado mediante a presença do privilégio, ele será privilegiado, certo? Você vai fazer o enquadramento pertinente ao caso concreto, analisando-se à luz do que reza a legislação penal vigente. Esses incisos do parágrafo 2º e a causa especial de diminuição de pena do crime, gente, lembrando só da aula passada, do crime do homicídio privilegiado, lá do parágrafo 1º do artigo 121 do Código, certo? Ou seja, o critério é por exclusão. Eu vou falar de uma coisa que eu ia falar lá na frente, mas eu vou falar aqui. É possível haver um crime, ao mesmo tempo, de homicídio qualificado e privilegiado? Sim. Agora, a qualificadora, ela logicamente deverá ser de natureza objetiva. Porque se for de natureza subjetiva, exclui o privilégio. Vou criar aqui uma situação que a doutrina fala muito nessa hipótese. O pai que contrata um matador de aluguel para assassinar o estuprador da filha. É indiscutível que o delito praticado pelo pai, como mandante desse homicídio, é de homicídio privilegiado. Ele agiu por motivo de relevante valor moral, é indiscutível. Por outro lado, o agente que atuou como executor do delito, o pistoleiro profissional, matador de aluguel, incorrerá na conduta do inciso 1º do parágrafo 2º, porque terá praticado o crime mediante paga ou promessa de recompensa, certo? Outro exemplo, nessa mesma situação, o sujeito que envenena o estuprador da filha. Essa qualificadora, a gente voltar aqui, essa qualificadora do emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, ela é de natureza objetiva, ela diz respeito não à motivação do crime, mas sim ao modo como o crime se praticou, ao modus operandi do delito, ao meio de execução. Nessa situação,
O sujeito que envenena um indivíduo que violentou a sua filha, ele correrá um crime que ao mesmo tempo será de homicídio privilegiado e qualificado. Inclusive a jurisprudência entende que o homicídio privilegiado e qualificado não é crime hediondo. Ou seja, a resposta é afirmativa. É possível o crime ser de homicídio privilegiado e qualificado ao mesmo tempo. Mas a qualificadora deverá ser de natureza objetiva. Por quê? Porque ele não pode agir por motivo de relevante valor social e por motivo fútil ao mesmo tempo. Uma ou outra. Porque essas qualificações... Paga a promessa de recompensa. Ilógico, né? É obviamente ilógico. Né, gente? Deixa eu descer aqui o nosso slide, pessoal. Sim, outro ponto, gente. Outro ponto importante. Prestem muita atenção no que eu vou dizer a vocês. A presença de apenas uma qualificadora já qualifica o delito. Não é, do ponto de vista técnico-científico, correto você empregar a expressão duplamente qualificado, triplamente qualificado. Não é. Por quê? Porque ele é qualificado e pronto. Pode ter 3, 4 qualificadores. Certo? Mas é qualificado e acabou-se. Professor, mas e aí? Se tiver mais de uma qualificadora, não vai surtir efeito nenhum, não vai surtir influência nenhuma? Foi lógico que vai. Na dosimetria penal, porque a presença de uma já qualificou, a presença da segunda, a segunda já deve ser interpretada como circunstância judicial desfavorável ao acusado. E as circunstâncias judiciais, elas são aferíveis em qual fase da dosimetria? Quem é que lembra? Primeiro. Né? Ou seja, a presença da primeira qualificadora já qualifica o delito. A segunda em diante vai servir em demérito do acusado, lógico, para agravar a sanção penal. Agravar no sentido de agravante, agravar no sentido de tornar mais severo, né? Porque, na realidade, essa circunstância será levada em consideração na primeira fase da dosimetria. Inclusive, poderá também funcionar como um agravante. Por quê? Algumas dessas circunstâncias qualificadoras, elas também serão agravantes, certo? E aí, uma vai funcionar para qualificar o delito, as outras vão agravar a pena. E agravante, gente, como vocês todos lembram, na segunda fase da dosimetria penal, certo? Mas vamos discorrer, pois não, meu nobre? No caso, não pode ser usada como qualificadora, outra como lugar 5 ou 3. Outra pode ser usada como circunstância judicial e outra como agravante. Não, se houver a previsão legal que aquela conduta ela será um agravante, ela vai funcionar como agravante, certo? Mas se não houver, ela funcionará como circunstância judicial desfavorável ao acusado, certo? Mas jamais qualificará o crime 2 vezes, como se fosse assim, a prática de 2 crimes, não, qualificado e acabou-se, apenas um já qualifica o delito, certo? Bora lá, sim, diga lá, Fábio. Como? Não, porque a qualificadora já qualifica. A presença da qualificadora já, entendeu? Agora, se por acaso houver a presença, aquela qualificadora ela for prevista também como agravante, uma vai qualificar e a outra vai agravar, entendeu? Vamos lá. Primeira qualificadora do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 121. O fato do crime ter sido praticado mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. O que é motivo torpe? Motivo torpe, claro que todo homicídio é um ato repugnante, salvo, logicamente, se o agente tiver incorrido em legítima defesa ou, no caso do homicídio privilegiado, tiver agido sob domínio de violenta emoção. Mas o homicídio, o extermínio de um ser humano,
trata-se de uma conduta de absoluta reprovabilidade social. Mas há determinadas situações em que, pela motivação, o crime de homicídio é ainda mais vil, ainda mais abjeto. O motivo torpe é aquele que causa calafrios, é aquele que causa arrepios de tão terrível. A motivação tão vil, tão desprezível, que avilta a consciência humana, que avilta a sensibilidade das pessoas, que traz nojo, que traz repugnância, certo? Esse é o motivo torpe, aquele que provoca repulsa, nojo, asco pela conduta praticada pelo agente criminoso, certo? E aí nós temos, na sistemática adotada pelo nosso legislador penal, mediante paga ou promessa de recompensa, que vão ser motivo torpe, claro, né? Ou outro motivo torpe. O legislador referencia 2 motivos torpes e abre a possibilidade para esse rol estender-se a outros motivos torpes, como por exemplo, o sujeito que mata por inveja, como por exemplo, o sujeito que mata outro para eliminar um concorrente numa boca de fumo, entendeu? A questão da paga, o que é paga? Paga consiste no recebimento de alguma vantagem, que pode ser pecuniária ou não, mas a paga antecede a prática do crime de homicídio. O agente antecipadamente recebe um pagamento. É a prática do crime de pistolagem, o crime de homicídio contratado, homicídio a mando, homicídio praticado pelo matador de aluguel, pelo pistoleiro profissional. Que para mim, com toda franqueza, que milito na área penal, sou professor de penal e sou criminalista. Pois não. Qual é a diferença entre paga e promessa de recompensa? Não, no caso, pronto, eu vou falar sobre matar o outro. As duas respondem de forma igual. A pessoa que mata e a que contrata. Olha, veja só. Quem contrata, certo? Tem uma motivação. Quem contrata, se a motivação for por motivo de relevante valor social, moral, responderá por homicídio privilegiado. O executor do delito, por sua vez, em razão de ter agido mediante paga ou promessa de recompensa, responderá por homicídio qualificado por essa qualificadora do inciso 1º, certo? Mas se não houver, no tocante ao mandante, um relevante motivo de valor social ou moral, certo? Os dois responderão por homicídio qualificado, certo? Mas a qualificadora aqui diz respeito a quem executa o crime e não a quem contrata, entendeu? Não a quem paga, certo? Aqui é o crime mediante paga ou promessa. Qual a diferença entre paga e promessa de recompensa? A paga é feita antes. Você contrata alguém, você paga. A promessa de recompensa consiste numa vantagem futura. Se você matar fulano, eu vou lhe pagar 50 mil, certo? Se você... Está entendendo? A promessa de recompensa consiste na promessa de que o agente vai oferir algum ganho se praticar o delito. Diga lá, Felipe. Se o ciúme é motivo torpe, o ciúme não é motivo torpe, certo? Dependendo do contexto, ele pode vir... Não, ciúme, a princípio, é como a vingança. A vingança pode ser motivo torpe e pode ser motivo de relevante valor social ou moral. Claro, a vingança do pai, novamente esse exemplo, do pai que contrata um pistoleiro para matar o que vai lá e mata o estuprador do meu filho. Indiscutivelmente, a vingança aí trata-se de um motivo de relevante valor social ou moral. Mas o sujeito que é dono de uma boca de fumo e que mata um concorrente porque roubou os clientes e por vingança ele vai lá e executa, obviamente consiste no motivo torpe.
A mesma coisa é o ciúme. A princípio, o ciúme não consiste no motivo torpe, mas poderá consistir, certo? Dependendo do caso concreto. Né? Ciúme, inveja. Agora, a inveja geralmente é motivo torpe. Né? Sujeito que, por exemplo, mata um colega de profissão porque tem inveja do seu sucesso profissional. Viu? Isso é indiscutível que é um motivo torpe. Né? Sim. Até porque o ciúme pode ser também homicídio privilegiado. O caso clássico do sujeito que pega a companheira, ou a mulher que pega o companheiro, na cama com outra pessoa. Certo? Aí é indiscutível que houve a prática do privilégio. Bueno, tentativa de feminicídio. Tentativa de feminicídio é indiscutível. A gravidade das lesões e a continuidade, 4 horas, a moça sendo espancada, entendeu? Eu acho que o ânimo necande é indiscutível que estava presente. Ninguém faz isso só porque quer machucar, não, minha filha. É óbvio. Ele deve ser indiciado por tentativa de feminicídio. Tentativa de homicídio qualificado pela presença do feminicídio. E Lá ele do... trouxe para a mulher morrer. Como é? Ele trouxe para a mulher morrer, senão ela pudesse. Ela está em condições de... Deus do céu. Lesão corporal de natureza grave. Mas a doutrina do STJ, até na outra aula foi isso. Ela entende que há tentativa de Mas a doutrina majoritária entende pela tentativa. Como é? Eu também Claro. entendo dessa forma. Tentativa de feminicídio. O ânimo necando está presente, indiscutível. Eu entendo o seguinte, que realmente há casos que é lesão corporal e há casos que há tentativa. Então, para mim, existe um modo tentado. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Como eu disse a vocês, essa situação da paga ou promessa de recompensa consiste... Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu advogo nessa área e sou professor de penal. E eu vos digo uma coisa. Eu já conheci muita gente perversa. Muita gente ruim. Pessoas cuja sociopatia é nítida. Mas com toda franqueza, nunca vi gente tão fria quanto matador de aluguel. Um dia eu estava em Caraúbas, visitando um cliente meu que estava preso. Lá. Eu vou muito a cara. Ei, interessante, mas por incrível que pareça, o Marizal e Baraúna são piores, viu? Marizal, Baraúna. Eu viajo muito para aquela região ali, Campo Grande, Caraúbas, Apodi, a trabalho, né? Uma vez eu estava em Caraúbas e na época pessoas usavam muito aquele modem, e eu estava analisando o processo de um cliente meu no site do tribunal com o modem ligado no notebook. E veio outro preso, muito gentil, muito educado. Doutor Mário, o senhor poderia me fazer a gentileza de dar uma olhada no meu processo? Eu disse, pois não. Me diga o seu nome completo. Eu entrei no site do tribunal, olhei o processo dele. Era uma situação muito complicada. E ele agradeceu, se despediu de mim e tal. Aí eu perguntei a um agente penitenciário, amigo meu, que trabalhava lá na época, um senhor já. Seu Edilmo, esse rapaz é processado por homicídio. Matou quem? A pergunta não é, doutor Mário, matou quem? Se matou quantos? Esse menino pertence a uma quadrilha de matadores de aluguel. Ele, um irmão e um primo,
são profissionais do homicídio, conhecidos por meninos de açude, pistoleiros profissionais, com atuação nos 3 estados, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Eles são tão perigosos, que tinha um preso dando trabalho a gente aqui, a gente colocou ele para a cela deles. A gente passa de meio-dia em ponta em calavou das cuecas dos caras. Bonzinho, pianinho. E o rapaz é educadíssimo. O desvalor de um cidadão que tem como meio de vida tirar a vida dos outros é uma coisa inimaginável. Tem uma música de Lenine chamada Atirador, que diz assim, não sei se vocês já escutaram: aperta uma vez, aperta 2 vezes, aperta até descarregar o tambor. Ele só sabe o nome, ele só viu o retrato. E é essa a atividade desse tipo de gente, né? Matadores profissionais, pessoas que sobrevivem às custas do homicídio. Tem uma amiga minha, uma grande amiga minha, que é oftalmologista, que ela fez uma cirurgia de catarata no cidadão. E o cidadão, vocês talvez a conheçam, doutora Raquel Araújo, gente da melhor qualidade, foi minha colega de colégio no Marista, lá em Natal, minha amiga há 20 e quase 30 anos, amiga de infância. E Raquel contou que uma vez fez uma cirurgia de catarata no cidadão, em São Bento, e o cidadão ficou muito agradecido. Tchau, boa noite. O cidadão ficou muito agradecido, aí chegou e disse: doutora, eu vim lhe agradecer, que agora eu voltei a enxergar direito. A senhora sabe o que é que eu faço da vida? Não, Raquel muito doce. Você conhece a Raquel? Não. Doutor, eu mato gente. Agora, se a senhora precisar, para a senhora eu faço de graça. A Raquel disse: Mário, eu preferiria não ter sabido disso. Preferia não ter sabido disso. A naturalidade com a qual essas pessoas enxergam esse seu trágico ofício, né? Pior, é porque de certa forma, realmente para eles, encarar a morte, encarar tudo isso já é incomum. Até o emprego. A mesma coisa do nome de funerária. O nome de funerária não encara a morte. Agora, dono de funerária, eu me lembro de uma coisa. Toda vida que eu vou ali no bairro das Quintas, lá em Natal, ali perto do Hospital do Câncer, da Hospital da Liga, Norte Rio Grandense contra o Câncer, uma coisa me chama a atenção. Tem uma funerária quase porta com porta, o portão traseiro do hospital, aí tem uma funerária quase porta com porta. Olha lá, meu amor, quase porta com porta. Incrível. Incrível. Pessoal, só 2 pontos para a gente concluir a nossa aula de hoje. Tocando essa primeira qualificadora do crime de homicídio. Vou postar. De acordo, eu postei as aulas anteriores, inclusive os vídeos, viu? Ficou bom, não ficou dá para ver direitinho. Pessoal, segundo o entendimento doutrinário preponderante, somente o executor do crime responderá pela figura majorada, certo? Deve-se analisar em separado, até porque pode, como eu disse, o mandante pode perfeitamente agir por motivo de relevante valor social, moral, certo? No caso, a motivação
ela se trata de uma circunstância incomunicável, pela própria natureza subjetiva da circunstância qualificadora. Né? Não sei se o senhor já defendeu o matador de aluguel, mas você vai colocar a profissão dele lá na petição. Coloca isso? Dúvida. Autônomo. Autônomo é foda. Não, matadores de aluguel, não. Mas assim, já defendi gente que é equiparado, que é segurança do traficante. É autônomo também. Eu tinha 2 clientes lá em Natal, 3 na realidade, que eles eram do tráfico de drogas, mas eles não eram traficantes, eles eram segurança, entendeu? E 2 deles se envolveram numa situação, vinham do jogo do ABC, num domingo à noite, cheio de birita na cabeça, ou talvez outras substâncias entorpecentes, e aí resolveram passar por uma rua que era proibida, eles passaram porque a rua, eles eram de uma facção e a rua era do pessoal de outra facção, entendeu? E eles passaram para provocar e o ABC tinha ganhado e tal, e aí eles foram recebidos a bala. Estou falando da ABC, mas eu sou ABCdista, inclusive, viu? Não é nenhum preconceito porque é um clube de massa, não. Eu particularmente sou ABCdista e flamenguista, 2 clubes de massa. Muito bem. Aí eles passando por essa rua foram recebidos a bala e revidaram e mataram. E aí a tese defensiva, a princípio, o advogado tem a missão de mostrar os caminhos, né? Mas o cliente é quem escolhe. Só, a gente pode tentar a legítima defesa, dizer que vocês foram alvo de uma tentativa de homicídio e reagir. Ou a gente simplesmente pode partir para a negativa de autoria e dizer que não foram vocês. Aí eles disseram, não, assumir a gente não assumiu. Vamos para essa segunda alternativa. Pronto, então vocês vão ter que se desfazer das armas que vocês usaram. Aí um deles, diga um negócio desse, não, doutor Mário, aquela pistola, eu amo aquela pistola. Homem, o senhor tem certeza que eu vou ter que dar fim? Vai. Mas rapaz, gostava tanto da bichinha. Parece que ele estava falando de um animalzinho de estimação, entendeu? Meu Deus, eu vou ter que me desfazer dela, rapaz. Se você quer partir para essa tese de negativa de autoria, né? Aí o bom é que eu fui apresentado, eu disse, olha, é o seguinte, existe a concreta possibilidade de existir prisão preventiva decretada contra vocês, certo? Vocês vão se apresentar para prestar o depoimento de vocês, ou vocês não vão se apresentar, vocês que sabem. Vou se apresentar, eu entro com habeas corpus preventivo, e vocês fogem. Agora eu digo uma coisa, para você ficar foragido, você tem que ter estrutura emocional e estrutura financeira, e eu sinceramente acho que você não tem nenhuma das duas. Sinceramente, eu acho que melhor é se apresentar, porque aí eu tento, se vocês ficarem presos, eu tento a revogação da prisão preventiva de vocês. Mas eu tenho quase certeza que tem prisão preventiva decretada. Eu disse, não, vamos, a gente tem que enfrentar mesmo, tá? Não, mas fui com eles para a delegacia, mãe Luísa. E aí no meio do interrogatório, o delegado, até hoje em dia, amigo meu, casado com uma amiga minha, chegou e disse, doutor, eu tenho uma notícia não muito agradável para dar aos seus constituintes. Aí, aqui, o mandado de prisão. Os senhores estão presos. Aí um deles, eita, que acabou-se a água gelada. Ah, meu Deus, eu devia ter tomado água gelada no escritório do senhor bem muito, porque passar uma temporada sem tomar água gelada. A naturalidade com a qual essas pessoas lidam com... Como? Foi, eu não posso jogar videogame, foi do videogame. Eita, que eu não vou poder jogar videogame, meu Deus. Mas rapaz, um PlayStation novinho que eu comprei, não vou jogar mais videogame, entendeu? Uma acusação de um duplo homicídio qualificado, e essas criaturas agindo dessa forma. Preocupado em não tomar água gelada e não jogar videogame. Incrível.
a inversão de valores, sabe? E eles são algozes e vítimas ao mesmo tempo, né? Algozes porque pessoas muito frias e violentas, certo? Criminosos, habituados a, entendeu? Mas também vítimas de uma sociedade profundamente excludente, uma sociedade que não lhe legou o acesso ao estudo, o acesso à educação, o acesso à dignidade da pessoa humana, sabe? Uma vez eu escutei de outro cliente meu, lá de Luísa também, doutor Mário, eu sou ladrão, meu ramo é 155 e 157, mas eu nunca na minha vida arrombei uma casa que não fosse pelo menos 10 vezes maior do que a que eu moro. Se eu tenho a consciência, só assalto casa de burguês, entendeu? Eu disse, meu Deus, é um revolucionário. Pessoal, só para a gente concluir aqui, o outro motivo torpe, aquilo que eu disse, o rol não é restritivo, é extensivo, mediante paga, promessa de recompensa ou qualquer outro motivo abjeto, qualquer outro motivo que seja marcado pela torpeza, pela hediondez, pelo desvalor da conduta, como o ciúme em determinadas situações, a vingança, nem sempre, né? Em determinadas situações, a cupidez, a ambição extrema, indiscutivelmente. O sujeito, por exemplo, que mata para obter o dinheiro do seguro da mulher, né? Ou a mulher que mata o marido para obter o dinheiro do seguro, certo? O sujeito que mata para evitar que um concorrente, numa boca de fumo, um outro traficante de drogas, obtenha uma fatia do mercado que ele deseja, certo? Todas essas situações são marcadas pela natureza torpe, abjeta, hedionda, imunda, vil, desprezível, que provoca repulsa à pessoa, certo? Eu vou dar por encerrada a aula de hoje, agradecendo a todos e a todas que se fizeram presentes. Uma boa noite, que Deus nos acompanhe e até a nossa próxima aula amanhã, se Deus assim nos permitir. Boa noite, pessoal!